Pela primeira vez na história, os craques da NBA foram permitidos no basquete olímpico. Em Barcelona, 1992, o mundo viu aquela que seria, para muitos, a melhor seleção de um esporte coletivo em toda a história olímpica. O time contava com astros como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley e outras superestrelas. Sem dificuldade, os Estados Unidos conquistaram o ouro. A romena Nadia Comaneci é uma daquelas atletas que acumulam várias medalhas olímpicas. Mas foi em 1976, em Montreal, que ela chegou à perfeição, se tornando a primeira atleta a conquistar uma nota 10 na ginástica artística. E isso com apenas 14 anos de idade. O 10 na ginástica era tão improvável que a nota não constava no placar eletrônico. Ele mostrava o número 1.00, pois faltava-lhe um dígito para representar a perfeição absoluta. A primeira vez que as mulheres puderam competir na maratona ficou marcada na história. A suíça Gabriela Andersen, aos 39 anos, perdeu o último posto de reidratação, ficando a parte final da corrida sem água e isotônico. Mas no melhor espírito olímpico, não desistiu. Ela levou 7 minutos para percorrer os 500 metros finais da maratona. Ovacionada por todos no Estádio Olímpico de Los Angeles, teve forças para terminar a prova e desfaleceu assim que cruzou a linha de chegada. Os médicos que acompanhavam os metros finais deixaram que Gabriela terminasse a corrida só porque ela ainda estava suando, o que indicava que ainda havia líquido no corpo e ela não corria risco de morte. O jovem Michael Phelps apareceu para o mundo em 2000 em Sydney, quando ficou em 5º lugar nos 200 metros borboleta. 4 anos depois, em Atenas 2004, aos 19 anos, conquistou suas primeiras medalhas de ouro. Mas foi em Pequim 2008 que o mundo conheceu um dos maiores atletas olímpicos da história. Phelps conquistou a medalha de ouro em todas as provas que disputou, ouvindo o hino nacional norte-americano por 8 vezes, batendo o recorde de ouros em uma mesma Olimpíada. E o mais impressionante, nas 8 provas que venceu em Pequim, Phelps bateu 7 recordes mundiais e 1 recorde olímpico. Foi no dia 16 de agosto de 2008 que o jamaicano Usain Bolt se tornou o primeiro homem a correr 100 metros em menos de 9,7 segundos e conquistou a primeira de suas 8 medalhas de ouro em Olimpíadas.
Bolt chegou àquela edição dos Jogos Olímpicos praticamente como um desconhecido, principalmente porque, seguindo recomendações de seus técnicos, ele focava em provas mais longas, como os 200 e os 400 metros. Foi o próprio Bolt que insistiu em disputar também os 100 metros. Na final, ele marcou 9,69, recorde mundial. E o mais incrível é que nos últimos metros ele já vinha comemorando a vitória, batendo no peito, já que estava muito à frente de seus adversários. Depois, Bolt conquistou o ouro também nos 200 metros e novamente bateu o recorde mundial. Em 1980, no auge da Guerra Fria, os Jogos foram marcados pelo boicote norte-americano, bem como da Alemanha Ocidental e do Japão. Com isso, a União Soviética dominou a disputa. A Olimpíada de Moscou foi uma das menores em número de atletas, mas teve a despedida mais marcante da história. O ursinho Misha, mascote super carismático, chorou na cerimônia de encerramento, em um mosaico orquestrado, criando um efeito jamais visto nos Jogos Olímpicos e marcando os milhares de presentes e os milhões que acompanhavam o mundo afora. A cena da lágrima de despedida de Misha é até hoje uma das mais comentadas da história olímpica.